Queridos irmãos e amigos, o meu nome é Paulo César Araújo, sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer e hoje estou conduzindo aqui essa conversa no podcast com o nosso ilustre convidado, Júnior Crispim. Júnior, é uma honra ter a sua presença aqui. Júnior foi o professor da disciplina de missões aqui no Seminário Teológico Ebenezer. Como você está, Júnior? Paulo César, estou bem. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Aproveite para se apresentar para o nosso público, para todo mundo lhe conhecer melhor. Com certeza. Meu nome é Benjamin Crispim Júnior. Eu tenho 49 anos, pode não parecer, né? Mas eu tenho 49 anos. Eu sou casado com Kátia Crispim e nós temos 4 filhas. Valesca, Alice, Lívia e Manuela. E nós estamos servindo a Deus e a sua igreja há 19 anos. Que bom saber dessas informações acerca de sua pessoa, para todo mundo ficar aqui bem familiarizado. Eu gostaria de bater um papo aqui com você e também com os nossos telespectadores acerca da disciplina que você ensinou aqui no Seminário Teológico Ebenezer, a disciplina de missões. Muitas pessoas sonham em ser missionários, e até as pessoas que não sonham em ser missionários, muitas vezes têm muita curiosidade quando conversam com algum missionário, fazendo muitas perguntas acerca da experiência do missionário. Como é que está sendo a coisa lá? Sim. Ou em outros lugares que você passou? Então acredito que teremos uma boa conversa aqui. Sim. Vou fazer a nossa primeira pergunta. Quais habilidades um cristão precisa desenvolver para ser um bom missionário? Primeiro de tudo, precisa amar a Deus. Precisa realmente ser uma pessoa que tem um compromisso de obediência e fidelidade a Deus. Se ele tem essas características, ele já tem um bom caminho andado, né? Mas além disso, tem outras características que são muito importantes para alguém que se dispõe a sair do seu lugar e ir para pregar o evangelho, para compartilhar a palavra com outras pessoas. A gente estava na turma e na disciplina falando de algumas dessas características, né? E a gente estava mencionando algumas delas. Por exemplo, ter uma capacidade de adaptabilidade, de ser uma pessoa flexível, né? Que tem a capacidade de se adaptar a questões diferentes de cultura, de clima, de jeito de lidar, de estrutura. Então essas são características que são muito importantes. Também, por exemplo, a gente estava mencionando que é muito importante que seja uma pessoa que tenha uma boa comunicação. Sim. Porque uma vez que você vai adentrar num ambiente novo, um ambiente diferente, esse ambiente a gente nunca tem certeza de como ele é, né? A gente sempre ora, a gente mapeia lugares, a gente tenta pesquisar lugares, mas a gente de fato só vai conhecer como o lugar é quando a gente está na prática naquele lugar. Então, ter essas características vão ajudar muito, né? Porque a gente já tem outros componentes de dificuldade, então se a gente puder evitar alguns que são muito ruim nesse sentido, vai ajudar, vai ser muito útil. Entendi. Se a pessoa for muito apegada à sua família ou à sua cidadezinha, isso também é um problema, não é? Vai ser porque estar longe da família sempre é ruim, né? Sempre é ruim. Mas quanto mais a pessoa é apegada a isso, mais isso vai incomodar ela na distância, né? Então, todos nós que estamos longe da família vamos sentir falta, a gente vai desejar estar com os nossos parentes, mas se isso passar a incomodar você demais, a perturbar você demais, isso acaba atrapalhando o seu objetivo, que é de estar naquele lugar, de focar naquele lugar, naquelas pessoas, e isso faz uma grande diferença. Entendi. Eu tenho outra pergunta aqui para tratar, que é do seu interesse e também do interesse de quem está nos assistindo. Como encontrar um equilíbrio entre o trabalho missionário, a vida espiritual e a vida familiar?
Pergunta de R$1 milhão. Essa aí vai. Equilíbrio, Paulo César, eu acho que é um desafio para nós seres humanos em geral. A gente tem sempre uma tendência de ser extremistas, né? E ter equilíbrio nas coisas é uma virtude que quando a gente desenvolve ou quando a gente encontra alguém que tem, a gente achou algo muito valioso. Então, isso vai ser um desafio para qualquer um de nós. Mas é muito importante que a pessoa tenha, primeiro, ela tenha um entendimento e uma convicção do que ela está lá para fazer. Porque se ela não tem muito claro qual é o objetivo, qual é o propósito de estar lá, ela perde um elemento fundamental que é a capacidade de gerenciar melhor o seu tempo, os seus recursos. Então, muito importante. E é fácil a gente se perder pelas coisas urgentes, né? Sim. É igual a gente quando tem mais de um filho. O filho que chora mais, o que berra mais, geralmente tem mais atenção, né? Porque a gente vai no senso de urgência. Então, no trabalho missionário, muitas vezes a gente acaba pecando por ir dando mais atenção a coisas que são, teoricamente, que gritam mais e a gente negligencia outros. Por exemplo, para um homem trabalhando na obra, eu acho que é muito fácil ele acabar dando muito mais ênfase à obra em si, ao trabalho, à igreja e negligenciar a sua família. Então, é um prejuízo que vai, assim, causar muitas dificuldades para ele. Mas naquele momento ele acaba fazendo escolhas, seja conscientes ou inconscientes, de dar tempo mais para quem grita mais. Sim. Mas então é muito importante que a gente tenha essa consciência, tenha um bom planejamento, uma boa organização, desenvolva algum tipo de rotina para ajudar a equilibrar isso, ser fiel naquilo que diz, né? A gente diz, todo mundo que trabalha no campo diz, vamos tirar um dia da semana para a família. Sim. Mas quando tem qualquer dificuldade, primeiro lugar de onde a gente tira o tempo é do tempo da família. Então a gente precisa aprender a dizer não para algumas coisas, mesmo que elas pareçam ser urgentes, porque tem aquelas que são mais importantes. Sim, e o contato com missionários antigos e mais experientes que você ajudou também você a desenvolver esse equilíbrio? Com toda certeza, com toda certeza. Eu compartilhei com a turma ainda há pouco, foi uma conversa franca e aberta com a turma, e eu falei para eles que tivemos, eu, Kátia, a nossa família, em das cidades onde a gente serviu, a gente teve muitos problemas, muitas dificuldades, e dificuldades até no relacionamento. E essas dificuldades eram culpa minha, justamente porque eu estava nessa de que eu vim aqui para fazer um trabalho e não tem nada que me impeça de fazer esse trabalho, nem a minha família. E eu estava obviamente errado, muito errado. E graças a Deus eu tive um homem, um outro obreiro mais experiente do que eu, para olhar nos meus olhos e dizer na minha cara, você está errado. Você está errado. Se você negligencia a sua família, você está desqualificado para essa obra. Então, foi meio que um soco no estômago, com muito amor e carinho, mas necessário para que aquilo pudesse voltar a funcionar do jeito que deveria. Ótimo. Agora, como a maioria das pessoas que estão nos acompanhando são membros da Igreja de Cristo, vamos agora trazer uma pergunta que tem tudo a ver com a congregação, com a fraternidade que nós fazemos parte. Na sua opinião, Júnior, quais são os maiores desafios da Igreja de Cristo hoje no campo missionário? Talvez seja, Paulo César, entender o que é missão. Talvez seja entender de fato o que é a ideia de enviar, a ideia de se compadecer do outro.
Eu acho que talvez a gente, por algum motivo, a gente tem muitas vezes negligenciado princípios que são básicos da nossa fé pessoal e às vezes do nosso serviço como igreja, como irmandade. Então, assim, a gente acaba criando a ideia de que fazer missão é mandar dinheiro para alguma coisa, ou então orar genericamente por aqueles que estão no campo. E, obviamente, eu que estou lá e você que já esteve, a gente sabe que é muito mais do que isso. Vai muito além disso. Então, se a gente puder informar para a igreja, fazer a igreja entender melhor do que se trata a missão, do que realmente envolve missão, né? Que não é só isso, não se resume a isso. Mais uma das coisas que eu compartilhei com a turma agora, né? Estava dizendo para eles que muitas vezes na obra nós recebemos dinheiro de pessoas numa quantidade, numa soma, vamos dizer, maior, mas de outras pessoas a gente recebia um valor que aos olhos humanos era pouco, mas aquela que mandava pouco tinha uma sensibilidade muito maior de se interessar de fato por mim, pela minha família, pela nossa situação. Então isso demonstra um entendimento mais profundo do que é missão, né? Talvez uma outra coisa que a igreja precise é entender o senso de urgência, né? A gente vive uma vida que a gente acha que sempre vai ter tempo para fazer depois, né? Dá para fazer depois, né? A gente consegue fazer isso depois. E talvez compartilhar a palavra, enviar missionários, seja uma das coisas que a gente está achando que dá para fazer depois. Só que nada garante que isso vai de fato acontecer, que a gente vai ter tempo. Na verdade, hoje é a última oportunidade para alguém nesse mundo ouvir falar de Jesus. E se a gente não tiver alguém que vai falar para essa pessoa, perdemos uma excelente oportunidade, né? Sim, esse senso de urgência realmente foi muito bem colocado. Acho que fez todos nós pensar na urgência de entender o que é missão e investir nisso, não somente com dinheiro, né? Missão não se resume somente a dinheiro. E falando sobre missão, você atualmente está servindo a igreja em Belém do Pará. Já passou por outros lugares, também outras experiências missionárias, mas agora você foi para um campo bem diferente. Então, você migrou para o norte do país, é outro clima, é outra cultura, é outra realidade, e quem está nos acompanhando fica pensando, o que essa pessoa assim, pode comunicar para a gente de experiências novas, porque são tantas. Então você poderia pelo menos compartilhar uma experiência bacana que você acabou vivenciando lá? Sim, realmente eu acho que a gente tem ainda pouco conhecimento da dimensão que o nosso país tem. A gente fala tanto de missão e a gente pensa tanto em missões em outros países, em outros lugares, mas a verdade é que dentro do nosso país a gente ainda tem tantas oportunidades e tantos lugares com tantas nuances diferentes para alcançar que talvez a gente precise falar mais sobre isso. O Pará é um lugar lindo, né? É uma terra abençoada. Para os nordestinos, eu vou dizer uma coisa que os nordestinos vão entender. No Pará, a natureza se amostra, né? A natureza lá é uma coisa incrível, é exuberante, é um lugar de belezas naturais muito bonitos. Mas, como todo lugar, sofre de muitas coisas, de muitas necessidades. O Pará é um lugar muito carente, é um lugar onde ainda falta muita infraestrutura, é um lugar onde a gente tem muita desigualdade social. Eu sei, você talvez vai dizer, todo lugar tem, mas em alguns lugares essa diferença ela é mais acentuada, e o Pará é um desses lugares. Mas
tem coisas muito boas lá, tem uma cultura muito diferente da que a gente está acostumada. Quando fui para Belém, eu achava, na minha ignorância, eu dizia, não, eu sou do Nordeste e vou para o Norte, então nós somos mais ou menos primos, né? Somos parecidos. Mas a verdade é que tem muita diferença, é bem diferente mesmo. A cultura, a culinária, a forma como as pessoas se relacionam, tem muitas diferenças. Então, tudo isso é um componente são componentes que vão gerar algumas situações que a gente vai ter que se adaptar. Eu lembro, por exemplo, logo que a gente chegou em Belém, nós precisávamos falar com uma pessoa e o irmão disse, vamos na casa dela? Eu disse, tudo bem, vamos na casa dela. Aí ele disse, me encontre em tal lugar. Marquei, fui para lá. Quando chegou lá, aí ele disse, vamos? Aí eu disse, só que era na beira do rio, né? E eu estou tentando, vamos como? Aí ele disse, não, a gente vai de barco. Aí eu disse, de barco? Aí ele disse, a gente vai atravessar para ir na casa dele ali do outro lado. Eu não sei nadar, eu não tenho muita familiaridade com a água, e foi tenso para nós, para mim, para minha família, mas para eles é natural. Então, agora já está acostumado já. Agora eu já estou acostumado. Continuo não sabendo nadar, mas já estou muito mais habituado a passear por meio dos rios lá do Pará, da Amazônia, hoje já é mais tranquilo. Perfeito, muito bom saber disso. E agora vamos pensar em algo mais prático para quem está nos ouvindo e que está percebendo que está nascendo um desejo no coração por missões e está gostando aqui dessa conversa. Que conselhos você daria para alguém que está iniciando uma missão ou pensando em evangelizar um lugar? Ok, uma boa pergunta, e eu acho que eu desejo que esse seja um ardor no coração de todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Mas se isso evoluir para um pensamento de sair do seu lugar, de ir para um outro lugar fazer isso, eu diria que ore, peça orientação a Deus para entender se de fato é isso que você quer fazer, para entender se realmente Deus está contando com você nesse aspecto, nesse nível, porque são muitos desafios que alguém que sai do seu lugar enfrenta, e a pessoa que deseja ir precisa ter isso muito claro e definido na sua mente. A gente e muitas vezes não dá para a gente ir e dizer e chamar pela mãe para voltar, né? Porque não vai dar para voltar. Então ter essa convicção é importante. Uma segunda coisa, se prepare, se qualifique, busque orientação, busque estudar mais sobre isso. Pergunte para pessoas que estão no campo quais são as dificuldades, quais são os desafios. Pense em fazer o Ebenezer, porque ter conhecimento e habilidade nas escrituras também é uma característica muito importante para quem vai. Então, participar de uma matéria, de um curso como esse, vai com certeza ajudar, ainda que seja para a pessoa entender que ela talvez não seja quem vai, mas nós precisamos dessa informação, desse conhecimento, tanto para quem vai quanto para quem envia, né? Então, essas coisas eu acho que são muito importantes e valiosas. Sim. Então não basta orar, tem que procurar se equipar, tem que se preparar para realmente conseguir fazer um bom trabalho. Com toda certeza. Agora a última pergunta aqui que gostaria de fazer para você. Você acabou de dar uma aula sobre missões aqui no Ebenezer. O que você acha que mais chamou a atenção dos alunos no seu conteúdo? É aquele momento em que os alunos talvez prestaram mais atenção ou que disseram, rapaz, bacana isso aí. Qual foi o momento assim que você sentiu a turma mais atenta, mais conectada, mais interessada, de acordo com o conteúdo que você estava falando? Como professor, a gente está sempre também aprendendo, né? A gente sempre é
aluno ainda nessas coisas. E quando estava preparando o material, separando as fontes, pesquisando sobre o assunto, um dos autores que eu usei como base para montar a aula, ele falou de algo que foi muito interessante e talvez eu nunca tinha olhado para isso nesse sentido e nesse aspecto, e eu quis trazer para a turma e acho que para eles também fez sentido. Quando nós pensamos em missões, quando a gente pensa em enviar pessoas, muitas vezes a gente pensa que a motivação para ir é o desejo de se compadecer do outro que está perdido, né? O desejo de alcançar o outro. Isso talvez seja uma coisa muito boa, mas se nós reduzirmos o envio e a ida a só isso, a gente pode estar fazendo, na verdade, ativismo ao invés de evangelismo ou missão. Sim. E eu acho que o que o autor diz, e ele diz que o que nos move para a missão não é o desejo de pregar para as pessoas, mas é o nosso desejo de adorar a Deus e compartilhar essa adoração com os outros. Ele até vai dizer, ele vai fazer. Por quê? Porque se o objetivo é só a missão, um dia a missão vai acabar, porque nós vamos estar no céu e não vamos mais precisar fazer missão. Então ele não serve como objetivo, como propósito. Sim. Mas se a razão, o objetivo, o propósito é adorar a Deus, isso sim nos ajuda e nos dá combustível para fazer missão e serve como propósito, porque mesmo quando nós partirmos daqui, nós estivermos no céu, a gente ainda vai estar adorando a Deus. Então, fazer essa releitura ou ressignificar o que a gente entende e o que a gente pensa sobre missões, talvez tenha sido uma parte considerável que ajudou a gente a olhar para isso de uma forma diferente e talvez tenha despertado novas nuances no que a gente pensa sobre o assunto. Sim, eu também gostei desse ajuste de foco e acho que o ouvinte, quem está nos assistindo, também pegou bem essa ideia. Finalizamos aqui o nosso bate-papo de hoje. Agradecemos a presença de Júnior Crispim, o nosso professor convidado que ensinou a disciplina de missões aqui no Seminário Teológico Ebenezer e disponibilizou do seu tempo para ter essa conversa agradável aqui com todos vocês. Júnior, que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida, a sua missão de levar o Evangelho a quem mais precisa ouvir. Que Deus o abençoe. Amém. Obrigado, Paulo César. Um abraço a todos. Deus os abençoe.